Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse evento corporativo em comemoração ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. Nós todos estamos muito felizes de poder estar presentes aqui de uma forma corporativa, trazendo toda essa discussão e aprofundamento nesse tema que é tão importante para nós, principalmente nesse ano em que a Organização Mundial de Saúde tomou como tema central para a segurança do paciente a segurança do próprio profissional de saúde. É o profissional de saúde seguro que é capaz de fazer um cuidado seguro para o paciente. Então, hoje a gente está na nossa terceira atividade online corporativa. A gente teve mais cedo uma live, uma apresentação maravilhosa que houve com o Dr. Gonzalo Vicina, acompanhado e apresentado por todos os superintendentes das unidades do SECONSE, com o nosso querido presidente apresentando também, e foi uma apresentação maravilhosa, muito inspiradora e que trouxe para a gente uma direção de aprofundamento nesse assunto da segurança do paciente por meio do profissional de saúde de cada um de nós. Tivemos também, mais à tarde, o fórum sobre saúde mental e como esse cuidado é importantíssimo para a segurança do profissional e para a segurança do paciente. E agora nós seguimos com o nosso tema de hoje, que é a vacinação e proteção através da vacina para quem protege. E para esse evento prosseguir da melhor forma, a gente vai contar também com a saudação do nosso querido presidente, Dr. Haru, que terá as palavras de apresentação e abertura dessa nossa atividade da tarde. Boa tarde. Muita saudade, doutora Adélia Marçal. A gente fez o último evento dia 13 de setembro de 2019, né? Mas eu queria dizer que hoje está sendo muito bacana, desde manhã, esse evento. Licença, doutor Haru. Você pode habilitar a câmera, por favor? Olha, não... deixa eu ver aqui. Perfeito, obrigado. Opa. Então, boa tarde. Primeiro, eu queria cumprimentar a doutora Adélia. Muita saudade de você aí. Nós encontramos no dia 13 de setembro de 2019 e toda essa pandemia, mas parabenizar pela organização desse evento desde manhã. Foi muito bacana a apresentação do doutor Gonzalo. Depois, à tarde, teve mais dois eventos do pessoal da psicologia para ver essa questão da doença mental, que a preocupação nossa. E agora, acho que vai fechar com chave de ouro esse evento da tarde. Eu simplesmente estou aqui, eu não sou da área de saúde, mas eu queria simplesmente dar esse apoio total a vocês, agradecer a doutora Adélia, que coordena junto com a doutora Norma esse processo do trabalho seguro para os pacientes, mas agora simplesmente dar segurança ao pessoal que trabalha na saúde. Então, eu queria simplesmente vir aqui para agradecer todo esse empenho de vocês. Eu simplesmente sou motivador de toda essa equipe do SECONSE e queria dizer que fiquei muito feliz hoje com a palavra do Gonçalo e dando essa testemunho do SUS. Nós temos obrigação de cuidar do dinheiro público de uma maneira muito fiel. Essa é a preocupação do SECONSE. O SECONSE nasceu dentro de uma responsabilidade da construção civil para cuidar dos trabalhadores e nós estamos cuidando hoje da população aqui do estado de São Paulo e alguns municípios do estado de São Paulo. Eu queria agradecer, doutor, que vai dar palestra agora à tarde, que é o doutor Sérgio Nishioka, e parabenizar vocês aí. Muito obrigado por tudo isso aí. E nós temos certeza que a equipe nossa, do corporativo do SECONSE, está sendo beneficiado com essas informações bacanas. Então, simplesmente eu queria dar esse bem-vindo aí para vocês e agradecer
Parabéns aí, doutora Adélia. Muito obrigado por tudo. Parabéns, doutor Nishioka. Agradeço aí a tua aceitação dessa palestra. Obrigado. Isso que eu queria dizer para vocês. Um abraço a todos. Obrigada, doutor Haru. Doutor Haru Ishikawa, que é o nosso presidente do SECONSE, engenheiro, vem sempre dando muito suporte para essa iniciativa da segurança do paciente, promoveu essa união e essa ação corporativa que vem sendo feita pelo Comitê Corporativo para a Segurança Assistencial, esse comitê que conta com representantes de todas as unidades do SECONSE OS e do SECONSE Gestão Própria, e que juntos estamos aprendendo e disseminando as boas práticas e novas formas, antigas formas, aprofundando as possibilidades de aprofundamento de segurança do paciente, que também é segurança do profissional. E, para mim, é uma honra participar desse comitê, é uma satisfação enorme. Eu venho trabalhando como consultora e facilitadora na formação e nos trabalhos desse comitê, que já vai para 2 anos de atividade. Tivemos várias conquistas e todas essas conquistas aconteceram por trabalho colaborativo, onde cada unidade, cada participante trouxe para dentro do comitê as ações que desenvolvia, os desafios que existiam dentro das suas unidades, que ainda existem, e compartilhando esses desafios, as ideias, as inovações, devolvendo isso para cada unidade, ouvindo vocês que estão no trabalho, na linha de frente, no suporte, na administração, trazendo isso de volta, promovendo esse trabalho colaborativo e disseminando as melhores práticas de segurança do paciente, é que nós somos evoluindo. E estamos aqui hoje e vamos contar com uma presença também de uma pessoa que é convidada de fora do SECONSE, que é o Dr. Sérgio Nishioka. Eu tive o prazer de trabalhar próxima ao Sérgio durante a construção, nos primeiros anos da Anvisa. O Sérgio é médico formado pela USP, ele tem especialização em infectologia, ele também fez mestrado, ele é mestre pela Universidade na London School e é doutor pela McGill, Universidade Canadense. Ele tem um trabalho muito bom, fez um trabalho excelente na Anvisa, na área na gestão da área de medicamentos e pesquisas clínicas, e ele foi chefe da vigilância de comercialização de medicamentos e produtos da Anvisa. Ele foi cientista da OMS, ele acompanhou o desenvolvimento dos processos de desenvolvimento de vacinas, acompanhou essa área trabalhando em Genebra, na OMS, e ele fez parte do Comitê de Ética em Pesquisa no Ministério da Saúde, fez novos trabalhos de volta no Brasil, no Ministério da Saúde. Além disso, ele é generoso o suficiente para compartilhar todo esse aprendizado com alunos da Universidade Federal de Uberlândia, que é onde ele foi sediado inicialmente, e hoje já acredito que está aposentado na universidade. Ele trabalha como consultor de organismos nacionais e internacionais para a OMS, para a OPAS, para a Anvisa, Ministério da Saúde, Fiocruz, e as áreas de atuação dele são o foco em vacinas e a regulação de medicamentos, vigilância de doenças transmissíveis e pesquisa clínica. Então, a gente hoje está contando com uma pessoa bastante especializada e com bastante gabarito para vir conversar com a gente sobre isso. Por isso, sugiro a vocês que peguem lápis e caneta e façam suas perguntas e mandem suas perguntas também para a gente no chat da live. Com vocês, então, eu apresento o Dr. Sérgio, que ele vem dizer para a gente sobre as vacinas para proteger quem protege. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelas palavras de introdução, Adélia. Não podem dar o devido desconto aí. E vamos começar então, né, sem mais delongas, começando com então uma pergunta.
qual foi a intervenção de maior impacto em saúde pública? E se vocês responderam vacinas, vocês erraram, porque a resposta certa é o acesso à água limpa. Mas as vacinas vêm em segundo lugar. As vacinas causaram um impacto em termos do controle das doenças transmissíveis que foi quase que imensurável, né? Não sei, é difícil medir e é difícil, inclusive, nos dias de hoje, na situação que nós vivemos, ter uma ideia de como é que era viver aí 30, 40, 50 anos atrás, no que diz respeito a risco de doenças transmissíveis, de mortalidade infantil associadas e morbidade também associada a essas doenças, são, então, uma medida que realmente teve um impacto muito grande aí na vida de todos nós e no mundo inteiro. No Brasil, nós temos a felicidade de ter um Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, que é um dos mais bem-sucedidos globalmente e respeitado mundialmente, um verdadeiro cartão de visitas do Brasil, da mesma forma que o programa da AIDS, né? São dois programas assim que se destacam aí dentro da saúde pública brasileira e que têm reputação mundial. Mesmo com todos os percalços que os programas de imunização têm enfrentado nos dias de hoje, isso é um problema mundial e o nosso PNI não está imune a esses problemas, é de se esperar que a maior parte dos trabalhadores da saúde no Brasil, hoje em dia, tenha sido imunizada na infância. Pelo menos contra poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, sarampo e tuberculose. Dependendo da idade da pessoa, hemófilos influenza tipo B, rubéola, cachumba e febre amarela, e na adolescência contra o HPV. Uma lista respeitável de doenças contra as quais todos os brasileiros têm acesso gratuito à vacinação, à imunização, que é uma lista praticamente não igualada em qualquer país que se pegue aí no mundo em desenvolvimento e mesmo no mundo desenvolvido, particularmente pelo fato de não ter custo nenhum para as pessoas, né? Ser totalmente gratuita, o gratuito acesso a essas vacinas. Daqui a alguns anos, os trabalhadores da saúde que ingressarem, né, no serviço também já terão sido imunizados na infância contra rotavírus, contra pneumococo, contra varicela, contra o meningococo tipo C e contra a hepatite A, que são vacinas que foram introduzidas mais recentemente no programa e que o pessoal que já está trabalhando não teve oportunidade de recebê-las ainda na infância. Tá? Então, assim, é uma lista realmente muito respeitável e de que a gente deve ter orgulho. Então, assim, para os adultos, se as mães cumpriram, né, o dever de casa ou tiveram a oportunidade de fazê-lo, né, de levar os filhos para vacinar e manter a caderneta de vacinações em dia, os adultos sobra pouca coisa para eles receberem de vacinas. Basicamente, os reforços periódicos, né, que são necessários, você precisa tomar geralmente aí a cada 10 anos, né, algumas delas, que seriam a difteria e tétano, dupla, né, a hepatite B, e no caso de trabalhadores da saúde que tenham alguma comorbidade, eles podem se enquadrar entre as pessoas que necessitam de outras vacinas especiais, que normalmente não são oferecidas para a população sem esse tipo de problema, que é o caso, por exemplo, da vacina da gripe, né? Fora da faixa etária aí dos idosos, mas para vários grupos de pessoas que têm determinadas comorbidades. Tá? Alguns trabalhadores da saúde continuam trabalhando após os 60 anos, e depois disso, então, eles se tornam elegíveis para as vacinas administradas para os idosos,
a influenza é a principal delas, né? Existe também a vacina contra o pneumococo. Muito bem. Então, voltando, né, repetindo o que eu falei anteriormente, se você teve assim, uma mãe atenciosa e teve, então, oportunidade de receber todas as vacinas durante a sua infância e teve o cuidado de receber os reforços durante a sua adolescência e vida adulta, grande parte das doenças que podem ser transmitidas num ambiente de trabalho e que são preveníveis por vacinação, você já está protegido, você como trabalhador de saúde já está protegido contra elas. Tá? Então, isso já é um grande começo que nós temos aí e que nós temos que lutar para não perder. Agora, o que diferencia, então, o trabalhador da saúde das demais pessoas, né, que não trabalham na área, no que diz respeito às vacinas? Então, existem dois aspectos importantes aqui que eu gostaria de mencionar. O primeiro deles é que, além de se proteger individualmente, é desejável para o trabalhador de saúde que ele também, em tomando as vacinas, proteja os pacientes e também outros profissionais de saúde, profissionais com quem ele tenha contato no trabalho. Tá? Isso tem tudo a ver com o moto aí do Dia Mundial da Segurança do Paciente, que a segurança do trabalhador da saúde é também segurança para o paciente. Um outro aspecto também que que também é importante é relativo ao problema do absenteísmo do trabalho por doença. Tá? Então, do ponto de vista do gestor de saúde, não é interessante que os trabalhadores fiquem doentes e faltem ao trabalho por estarem doentes, particularmente no caso dessas doenças serem preveníveis, no caso por vacinação. Tá? Então, isso particularmente no caso de epidemias, é essencial que isso seja evitado pela necessidade da força de trabalho estar presente pelo aumento da demanda. Tá? Muito bem, então, nós chegamos aí a um ponto em que gostaríamos que todos os trabalhadores da saúde fossem imunes contra as doenças prevenidas por vacinação. As pessoas no Brasil têm essa oportunidade pelo simples fato de serem cidadãos brasileiros aí, terem acesso ao SUS, terem acesso às vacinas. Mas, na prática, o que acontece, e não é só aqui no Brasil, isso é um problema mundial, é que os trabalhadores de saúde têm uma cobertura vacinal aquém do que deveriam ter. Tá? Por diversos motivos, né? Não se chega ao ideal de uma cobertura aí que a gente gostaria de ter aí de 90% para cima. Muitas vezes estamos até longe disso para algumas doenças. Né? Como é que isso pode ser? Como é que esse problema pode ser resolvido? Então, não falando especificamente no caso do Brasil, mas também se aplica aqui, mas também contando com a experiência de outros países, uma das abordagens de se tentar fazer com que tenhamos trabalhadores na área da saúde com um máximo de cobertura vacinal na contratação, exigir que a pessoa apresente, então, uma carteira de vacinação atualizada para a idade. Tá? Isso, de certa forma, resolve o problema naquele momento, mas não resolve necessariamente o problema dos reforços que a pessoa, em iniciando o tratamento, o trabalho na área da saúde, vai precisar receber ao longo dos anos, e também das vacinas anuais. No caso, a vacina da gripe é o exemplo mais conhecido, talvez, o mais importante, talvez, mas talvez venha a ser também a situação da vacina contra a Covid-19, como nós vamos discutir um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais para o final dessa fala. Bom, uma alternativa, então, para resolver o problema da pessoa
se manter motivada de receber as vacinas, estar em dia com os reforços e tomar as vacinas anuais quando forem necessários. O método que eu considero o mais desejável, embora talvez seja o mais difícil de se conseguir na prática, é de convencer as pessoas, de convencer os trabalhadores da saúde. E os argumentos, então, passam pela proteção do próprio indivíduo. Deve-se sempre pensar, quando a gente está tentando, decidindo se vai receber uma intervenção, no caso uma vacina, a gente pesa benefício e risco. Que benefício essa vacina vai nos trazer? Bom, eu não vou ficar com a tal doença. Tá? Isso é muito motivante quando você tem medo daquela doença. Né? Quando, um exemplo aí, teve um caso, você trabalha no pronto-socorro e teve um caso de uma meningococcemia, uma criança chegou no pronto-socorro, 2 horas depois tinha morrido da meningococcemia. Todo mundo quer tomar profilaxia, todo mundo quer ser vacinado, porque isso impacta muito, se tem muito medo. De muitas outras doenças, hoje em dia, isso é curioso, que é um efeito colateral, por assim dizer, do sucesso do programa de imunização, é que muita gente não conhece mais as doenças que foram para os nossos pais, avós, bisavós, verdadeiros pavores, né? As pessoas morriam de medo de que os filhos delas mesmas, mas particularmente dos filhos, né? Porque a maioria dessas doenças eram doenças da infância, né? Que aconteciam na infância, adquirirem essas doenças, ficarem com sequela ou morrer dessas doenças, tá? As vacinas funcionaram tão bem que hoje a gente tem tão pouco dessas doenças que as pessoas esqueceram que essas doenças existem, não sabem o que elas são, subestimam a sua gravidade e, por isso, na hora de pesar se vale a pena vacinar, muitas vezes elas supervalorizam o possível risco associado à vacinação, que, na maioria das vezes, são rumores de reações adversas, de reações colaterais que nem existem ou que são superdimensionadas, e subestimam, então, o risco real, que é o da doença e das sequelas e das consequências que podem advir aí dessas doenças prevenidas por vacinação, que podem, no pior dos casos, chegar à morte. Tá? Então, assim, tem que convencer o indivíduo e não é fácil, mas é a maneira, talvez, menos agressiva, e a questão é procurar descobrir como fazê-lo. Tá? E esse convencimento, que hoje se aplica à população em geral, também não deixa escapar alguns trabalhadores da saúde, né, que também fazem parte da população geral e que, por vezes, também têm esse tipo de problema. E, por vezes, uma situação paradoxal da pessoa se trabalhar com pediatria, por exemplo, e trabalhar num serviço em que oferece vacina, mas ela mesma é relutante em ela tomar. Tá? Tem que se pensar também na proteção dos familiares, né? Indicar para as pessoas que elas se vacinando para muitas das doenças, para as doenças transmissíveis ou contra as doenças transmissíveis, os familiares também vão estar protegidos. E, no caso, então, do profissional da saúde, da proteção do paciente, e que, por vezes, é um argumento que não é desprezível, porque se você trabalha aí num lugar onde tem uma população de idosos muito grande, você não vai querer que a dona Maria lá pegue uma gripe e fique hospitalizada e eventualmente morra porque você levou a gripe para lá. Tá? Então, a questão do convencimento é difícil, tá? É trabalhoso, mas talvez seja a medida melhor a ser perseguida, não que seja fácil. Tá? Uma das coisas que o gestor pode facilitar
para o profissional se vacinar é a questão de realmente dar a fazer isso, porque por vezes a pessoa está tão sobrecarregada de trabalho e não tem tempo de vacinar, tá? Parece assim incrível, mas acho que muitos de vocês talvez se reconheçam nessa situação, tá? Então, a facilidade para o profissional se vacinar é uma coisa que pode depender do gestor do serviço, tá? E certamente vale a pena investir esse tempinho, né, de liberar o profissional, porque isso tem um retorno sem sombra de dúvidas. E o outro ponto, que é o ponto mais controverso, né, da questão, vamos melhorar a cobertura vacinal aí dos trabalhadores de saúde, seria a questão de tornar obrigado a pessoa se vacinar, tá? Esse é um ponto aqui que é também bastante controverso, também não, esse é um ponto bastante controverso, mas eu quis trazer até porque muito recentemente, né, uma grande autoridade política aqui do nosso país colocou publicamente que considerava que ninguém é obrigado a se vacinar, tá? Isso é um ponto que, na verdade, não está, vamos dizer assim, não é necessariamente um absurdo, porque, na verdade, existe uma grande discussão, inclusive na literatura, né, artigos na parte de ética, artigos na área de vacinologia, em que se discute se deve ou se não se deve obrigar as pessoas, se é a melhor estratégia para fazer com que as pessoas se vacinem. E, assim, tentando resumir um assunto que é bastante controvertido, um ponto é que, por vezes, também tornar alguma coisa obrigatória não necessariamente é mal recebida, tá? Por vezes, se você torna alguma coisa obrigatória, você, até juntando com o tema que nós abordamos logo antes, né? Você tem que criar facilidade para a pessoa cumprir aquela obrigação. Então, por vezes, assim, você tem a opção, assim, existe uma recomendação do serviço que você se vacine, aquilo talvez não pese muito aí na sua lista de prioridades. Se você quiser receber uma determinação de que tem que fazer aquela intervenção, no caso, ser vacinado, isso pode ser recebido como, então tá bom, então eu vou precisar de, sei lá, de 1 hora aqui para ir na unidade de saúde, vou me vacinar e fim de papo, tá? Muitas vezes acontece isso, existem inclusive trabalhos na literatura que mostram isso, tá? Que isso pode ser, não necessariamente tornar algo obrigatório é algo ruim, tá? Agora, existem aqueles casos que acho que ainda são a minoria, mas que são mais frequentes do que costumavam ser anos atrás, de que pessoas consideram que é um direito delas não serem vacinadas, né? E aí, na discussão ética, isso seria, então, a questão do princípio da autonomia, que, do ponto de vista da pessoa, é um princípio que deve ser considerado, né? Não pode ser desprezado a priori, tá? Por outro lado, existe, então, uma outra corrente dentro da bioética que defende que, nesses casos, prevalece a questão do direito ou do benefício dos outros, né? Quando a gente está pensando em termos de saúde pública, porque, segundo essa forma de pensamento, você não deve considerar apenas a questão do indivíduo, mas tem que considerar a questão da comunidade, tá? Assunto bastante polêmico, por isso mesmo eu particularmente favoreço, né, como já falei anteriormente, a tentativa de tentar convencer as pessoas de que elas façam as coisas de livre e espontânea vontade, que seria melhor para todo mundo. Muito bem. Nos resta falar, então, sobre as principais vacinas, as vacinas que são mais importantes para o profissional de saúde, que, por questão do horário aqui, eu vou procurar ser bastante conciso, porque eu também quero falar alguma coisa sobre as vacinas candidatas contra a Covid-19, que é o assunto do momento, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia, nós estamos aí há meses aí
sofrendo os efeitos, né, das medidas que têm sido tomadas para que a gente se previna de adquirir essa doença, tá? Toda a discussão, todo o impacto social que isso tem causado, eu acho que é importante a gente abordar, porque também tem um aspecto que é muito ligado à questão do trabalhador da saúde. Muito bem. Quanto à questão das vacinas importantes para o profissional da saúde, sem contar todas aquelas que já fazem parte aí do calendário de vacinação, né, que todo mundo tem a obrigação de já ter tomado, ou se não tomou, corra atrás, porque todos temos direito, não vamos pagar nada e precisamos estar em dia com as vacinas. Mas temos a vacina da influenza, que é a principal, quando a gente faz uma busca na literatura sobre vacinas e profissionais de saúde, 90% dos artigos tem a ver com gripe, né? Com influenza. Tá? E a gripe tem toda essa importância por ser uma doença muito frequente, por ser uma doença que causa, muito embora seja a minoria dos casos, mas por ser frequente, muita gente é hospitalizada em função da gripe e muita gente morre por causa da gripe todos os anos. Tá? A gripe existem dois tipos de vírus da influenza, né, que é o nome do vírus, influenza A e B, que são os principais, e que são os que estão na vacina. Né? É uma doença, então, que leva também a um absenteísmo muito grande na escola, no trabalho, tá? E que é prevenível por uma vacina, que é a vacina da gripe, então, a vacina da influenza, que, ao contrário da imensa maioria das outras vacinas, ela tem que ser dada todos os anos. Por quê? Porque o vírus da influenza tem uma característica de que ele sofre mutações com muita rapidez, além de existirem muitos tipos, né, de vírus de influenza, e, na verdade, o que as autoridades de saúde que mexem com influenza fazem, isso a nível aí de Organização Mundial da Saúde, é selecionar 3 cepas das muitas que estão circulando, pega as que estão circulando mais 6 meses antes da próxima temporada de gripe. É uma escolha que tem critérios, mas tem alguma subjetividade nessa escolha, e essas 3 cepas, então, vão constituir as cepas que vão ser inativadas e vão fazer parte da vacina da temporada de inverno seguinte, tá? Sendo que isso é feito 2 vezes por ano, uma para o hemisfério sul, outra para o hemisfério norte, tá? Então, é uma vacina trivalente, inativada, e ela leva uma proteção que não é nenhuma Brastemp, né? Para falar no popular, tá? Nos anos melhores, aí ela conferiria uma proteção aí de 60%, 70%, tá? Mas, por vezes, ela não chega a 50%. Tá? É uma vacina bastante segura, tá? Mas, justamente por ela não ter uma eficácia tão boa, e lembrar que ela protegeria contra 3 vírus, mas existem outros vírus respiratórios que estão circulando ao mesmo tempo, as pessoas podem ser vacinadas e pegar uma outra infecção por um outro vírus, tá? E acharem que ou a vacina falhou, tá? Ou que eles ficaram doentes por causa da vacina, o que é um erro, porque é uma vacina de vírus inativado. O vírus, então, não se reproduz, ele já está morto, né, quando ele é injetado, e ele não causa esses sintomas. Tá? Essa, então, é uma vacina importante, que, muito embora não tenha essa efetividade que gostaríamos que tivesse, ela tem um impacto muito grande pelo fato da doença ser comum, né, na morbidade e na mortalidade, particularmente dos grupos suscetíveis, inclusive os idosos, e entre as pessoas que têm, então, prioridade para ser vacinados, justamente porque têm que estar protegidos para não ficar doentes e não faltar ao trabalho, mas também para não passar a doença para os pacientes, que são, então, os profissionais de saúde, tá? Além disso, temos a hepatite B, que era uma doença
Na época que eu me formei, por exemplo, que estava começando a ter vacina de hepatite B, era uma doença bastante frequente, tá? Inclusive uma doença ocupacional de dentistas, por exemplo. Um número grande de dentistas pegava hepatite B dos pacientes, né, que eram portadores do vírus e não tinham sintomas, tá? E era uma doença, inclusive, transfusional, que hoje em dia deixou de ser, né? Porque existe triagem de doadores em bancos de sangue, tá? Então, era uma doença que era super comum e que hoje em dia, no nosso meio, é muito rara, quer dizer, muito rara, mas muitíssimo menos comum do que foi no passado e que é facilmente prevenível, porque essa vacina, sim, tem uma efetividade muito alta, tá? A coqueluche é uma doença que é uma doença da infância, tá? Ela é muito mais grave na infância, mas pode existir coqueluche também no adulto, tá? E no idoso, e essa coqueluche não tem as mesmas manifestações clínicas da criança, tá? Então ela é confundida com uma doença respiratória qualquer, e a importância, normalmente uma doença relativamente benigna, né? A não ser que a pessoa tenha uma doença pulmonar associada, mas ela é um problema porque o portador, o adulto portador que tiver com essa bactéria, né, que causa coqueluche, pode transmitir a doença para crianças e essas crianças então podem ter formas graves e inclusive fatais da doença, tá? E varicela também, que é uma doença importante e que existe também a possibilidade de vacinação hoje em dia, tá? Passando então rapidamente para a parte das vacinas contra a Covid-19, existem hoje em dia 36 vacinas, segundo a Organização Mundial da Saúde, em fase clínica, né, de estudos clínicos em humanos, fora 146 que estão em estudos em animais, tá? São vacinas candidatas, nenhuma delas, tirando uma russa, que na Rússia foi registrada, mas precocemente, tá? Basicamente, as vacinas ainda são consideradas como experimentais, tá? Vou falar rapidamente de duas que são as de maior interesse aqui no Brasil, porque estão sendo estudadas aqui e tem perspectivas de, se os estudos forem favoráveis, de serem também fabricadas aqui no Brasil, tá? Uma delas é a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e que hoje será fabricada pelo laboratório AstraZeneca. É uma vacina de plataforma de vetor viral não replicante, depois eu posso explicar se houver interesse, tá? É uma vacina nova, existem poucas vacinas desenvolvidas por essa plataforma, uma delas só chegou a ser comercializada, está sendo, vamos dizer, comercializada ainda em pequena escala, tá? Mas é uma vacina bastante promissora, tá? E vamos ver como é que os estudos vão revelar. Existe uma vacina também da Sinovac, em associação com o Instituto Butantan, uma vacina chinesa de vírus inativado, né? E que exige 2 doses, enquanto a outra da Universidade de Oxford é uma dose só. Essas vacinas estão em estudos fase 3, inclusive realizados aqui no Brasil, tá? Que tem que demonstrar, então, que a vacina funciona, tá? Não é só se produz anticorpos, mas tem que mostrar também que produz anticorpos e que elas são seguras, tá? Quem que vai ser vacinado uma vez que a vacina seja desenvolvida e, esperamos, chegue ao mercado, possa chegar a ser distribuída e que todos tenhamos acesso. Então, não se tem definido aqui no Brasil, aliás, mundialmente ainda é um objeto de discussão, mas basicamente não se discute que 2 grupos que são considerados de prioridade são os idosos, porque são os que mais padecem, né, de formas graves e de risco de morte pela Covid-19 e trabalhadores da saúde, tá? E dúvidas quanto às vacinas, alguns pontos, né, que eu vou citar aqui rapidamente, existe uma orientação que partiu da Agência Reguladora dos Estados Unidos, FDA, e que hoje em dia também está sendo apoiada pela Organização Mundial da Saúde, é que a vacina, para ser considerada
passível de entrar no mercado, né, ela deveria ter uma eficácia de pelo menos 50%, tá? Proteger pelo menos 50% das pessoas vacinadas, tá? Agora, tem questões, ela vai proteger contra a doença ou contra a infecção? Quanto tempo vai durar essa imunidade? Vai ser como a vacina do sarampo, que pode durar décadas, né? Ou pode ser uma vacina que tenha uma imunidade efêmera e que necessite de reforço anual, tá? E aí entra também de novo a questão de se vai ser obrigado ou não o trabalhador da saúde a ser vacinado, tá? Eu vou encerrar então, porque hoje até me adiantei um pouco aqui e fico então à disposição aí da Adélia, de todos vocês aí para responder perguntas aí ou comentários. Sérgio, muito obrigada. Já essa capacidade de colocar aí em meia hora tanto conhecimento, tanta diversidade de informação, olha, muito bom poder contar com essa abordagem, né? Desde do impacto para a saúde pública em geral, o funcionamento, a diversidade de doenças que a gente tem, que podem ser combatidas com o uso de vacina, né? E efetivamente reduzir a ponto da gente esquecer até que essas doenças existem. Eu me lembro na minha adolescência, minha mãe contando histórias de quando ela era criança e dos cortejos de funerários para as criancinhas, como a mãe dela prendia ela em casa, não deixava ela sair de jeito nenhum por causa de surtos de sarampo. A minha mãe hoje está com 83 anos, é uma pessoa saudável, estamos aí cuidando para ela não pegar Covid, né? Grupo de risco para doença mais grave, e ela contando, né, essa coisa do sarampo e como isso teve um impacto importantíssimo nos colegas, nas crianças, na cidade onde ela morava, no interior de Minas. Como a gente pode se considerar privilegiado como sociedade de ter esse tipo de recurso e de ver todo esse conhecimento sendo utilizado para responder uma doença que se tornou um desafio para a gente como sociedade, né? Eu vejo aqui que a gente tem muitas perguntas e algumas delas são específicas sobre vacina em termos de eficácia, durabilidade, segurança. Então, eu vou juntar um pouquinho essas perguntas e, aliás, algumas coisas que você foi falando, eu fiquei pensando, será que o Sérgio está lendo as perguntas já? Porque você foi abordando questões que vinham sendo colocadas, né? Então, assim, uma pergunta, acho que bastante importante, que aprofunda, que você já começou a falar, sobre as vacinas da Covid, mas eu acho que podem ser aplicadas para as outras também, é sobre o que se esperar da eficácia e durabilidade das vacinas. Você começou a falar sobre isso para a Covid, né? Essas que estão em estudo clínico, você falou de novas tecnologias. Essas novas tecnologias, elas vêm com que finalidade? Porque isso vem junto também com uma outra pergunta, que é sobre risco. Né? Uma pessoa que estava interessada em saber sobre timerosal, que é um composto que contém etilmercúrio, e se as vacinas que contêm esse composto mercúrio, se elas são perigosas para a saúde. Quem sabe você podia falar um pouquinho dessas tecnologias para a gente, como elas influenciam em termos de segurança e o impacto aí na eficácia e na durabilidade dessas vacinas. Então, as vacinas que, como eu falei, tem um número imenso aí, né? 36 só que já estão em estudos clínicos, né? Sem contar 100 e tantas aí que estão ainda em estudos em animais, tem os mais diversos tipos de plataforma. Então, tem vacinas que são tradicionais, como essa vacina Sinovac, Instituto Butantan, é das mais antigas, né? A tecnologia de você inativar o vírus e injetar o vírus inativado. Tá? A vacina da hepatite A é assim, a vacina da poliomielite inativada, a vacina Salk é assim. São vacinas que se conhece bastante como é que elas funcionam e os possíveis riscos que podem estar associados a ela. Inclusive, nos estudos, você pode olhar para ver se assim, tem testes diagnósticos que podem ser usados para você ter segurança em autorizar que essa vacina eventualmente entre no mercado se ela se mostrar bem efetiva. Mas essas vacinas, por exemplo, elas têm dificuldades de ser fabricadas em larga escala, porque você tem que
cultivar o vírus, tem que inativar esse vírus, né? E você não consegue produzir milhões e milhões e centenas de milhões, bilhões de doses, como possivelmente vão ser necessárias aí para o mundo todo, tá? Então, essas vacinas, elas são boas no sentido de que são conhecidas, tá? Não se espera também que elas sejam uma coisa que vai dar uma proteção aí de 90%, tá? Ela provavelmente vai estar, a não ser que a gente tenha surpresas agradáveis aí, por volta aí de 50%, 60% mesmo, tá? Mas são vacinas que, do ponto de vista de segurança, a gente tem muito mais confiança, tá? Desde que elas façam a investigação clínica necessária. Já as vacinas novas que você cita, existem algumas tecnologias. Essa da Universidade de Oxford, por exemplo, é nova, mas já tem várias vacinas aí que estão em estudo, já foi estudado em muitas doenças, e para ebola já foi aprovada. Então, já é uma coisa um pouquinho mais conhecida. Mas tem vacina de DNA, por exemplo, que são vacinas que nunca foram usadas no mundo inteiro, tá? Mas são vacinas que, do ponto de vista de se elas funcionarem, vai ser muito fácil fabricar uma quantidade enorme de vacina num curto espaço de tempo, tá? Não que seja barata, tá? Mas rápido, tá? E isso pode fazer toda a diferença. Por outro lado, essas vacinas especificamente, elas exigem uma conservação entre menos 20 e menos 80 graus Celsius. Então, para o Brasil, por exemplo, o nosso sistema de cadeia de frio não comportaria, do jeito que ele funciona, né? Ele não comportaria esse tipo de vacina. Quanto à questão do timerosal, né, que é o mertiolate, né? Ele é um conservante, tá? Então, não são todas as vacinas que tem. Essas vacinas que estão sendo estudadas agora, inclusive, elas estão sendo estudadas em seringas pré-preenchidas com uma dose só, não precisa de conservante. Mas a questão é que, se você for fabricar vacinas uma dose por seringa, você precisaria de um espaço enorme em refrigeradores, tal, em todos os níveis, né, de atendimento, até lá na ponta, lá no interior do Amazonas, tal. Isso é muito difícil, tá? Então, possivelmente vão ser necessárias vacinas que tenham um frasquinho com 10 doses, 20 doses, e que você, então, possivelmente vai ter que ter um conservante, porque se não tiver um conservante, a vacina estraga e você desperdiça muito vacina. Você tem que abrir a vacina e usar no mesmo dia, tá? Timerosal é considerado seguro, mas existe um certo estigma realmente. Mas não vou me estender muito, porque eu acho que deve ter outras perguntas interessantes aí. Sim, realmente, Sérgio, tem algumas perguntas bastante interessantes, assim, inclusive pensando assim sobre a erradicação da varíola, né? Como que pode a gente ter conseguido erradicar uma doença como a varíola e ter dificuldade de fazer o controle de sarampo? Por que tem essa dificuldade? O problema é da vacina do sarampo ou o que realmente é o problema para a gente conseguir erradicar? Eu penso que isso é até uma reflexão para essas vacinas que virão com a Covid, né? O que a gente pode esperar delas? No caso da varíola, realmente, a sua erradicação foi um grande sucesso, né, da saúde pública mundial também, né, no meados aí da década de 70. E, por um lado, foi um grande sucesso, por outro lado, acabou que muita gente quis usar a varíola como um exemplo e tentar erradicar uma série de outras doenças, tá? O que o que se provou que não é fácil, tanto que nenhuma outra doença em humanos foi erradicada desde então. A que está mais perto de ser erradicada é a poliomielite. Mesmo assim, existem focos ainda no Afeganistão e no Paquistão que têm sido ainda bastante resistentes aí a que eles sejam eliminados e aí levando à erradicação da doença no mundo todo. No caso do sarampo, ela também é considerada uma doença passível de erradicação por uma série de características que a varíola também tinha, de ser uma doença relativamente fácil de ser
identificada clinicamente, ter poucos indivíduos assintomáticos, de ser uma doença que não tem reservatório em animal, tem uma série de características em comum. Mas, não sei se porque os tempos são outros, né? Conseguiu-se, por um breve tempo, a eliminação do sarampo no continente americano. Tá? Nenhum outro continente, inclusive na Europa, se conseguiu isso. E, hoje em dia, muita gente começa a se perguntar se realmente essa estratégia é a melhor possível. Tá? Agora, no caso da Covid, você não perguntou, mas já me adiantando, é muito precoce discutir, né, a questão de eliminação e erradicação da Covid, até porque nós continuamos com esse exemplo da varíola e Covid é muito diferente, tá? A maioria das pessoas tem infecção assintomática, tá? As pessoas que têm a doença também têm clínica muito semelhante a outras doenças, então é muito difícil que ela um dia seja erradicada, tá? Talvez ela seja controlada e se torne uma outra virose respiratória, tá? Mas erradicação é muito pouco provável. Bom, essa sua resposta, eu acho que pode ser até conjugada com uma outra pergunta que tem aqui, que assim veio até bem simples. É assim, depois da vacina, a vida volta ao normal? Eu imagino, né, que seja assim, se a gente conseguir ter uma vacina que vai ter uma eficácia, que vai conseguir ter uma distribuição e ter um acesso para todo mundo, será que ainda assim isso significa volta ao normal? Que normal que é esse? É a gente desconsiderar as transmissões por gotículas e transmissões respiratórias de doença? Ou será que a gente deve aprender algo mais com o que aconteceu com a gente sobre esse tipo de doença respiratória que, no meu ponto de vista, como profissional da área de controle de infecção e segurança do paciente, é uma dos aspectos mais desprezados, vamos dizer assim, até por causa da dificuldade que é da gente fazer as barreiras de proteção para esse tipo de transmissão. Então, vou voltar à pergunta inicial, a vacina vem e aí é vida normal? Muito provavelmente não vai ser o caso. Por quê? Primeiro, que precisa ter vacina, né? Ter vacina. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vacinas que passaram pelo estudo fase 3, mostraram que elas funcionam, pelo menos acima de 50% de eficácia, e que elas são seguras, tá? Tem essa informação que já vai ser suficiente para existir o aval aí de agências reguladoras para que a vacina seja registrada, possa ser comercializada e possa ser utilizada na população em geral. Nós não vamos ter a informação, num primeiro momento, sobre a durabilidade dessa imunidade, tá? Que pode ser curta ou pode ser longa. A gente espera que seja longa. Mas existem vários estudos aí com outros coronavírus, né, que já causaram doenças graves, né? O caso do SARS, da SARS, né? E MERS, né? Que são outras doenças aí, e várias doenças em veterinária também, que mostram que muitas das doenças causadas por coronavírus, mesmo quando existe vacina, a proteção conferida por essas vacinas tem sido temporária, não tem sido definitiva, tá? Ou muito prolongada. Então, assim, a gente precisa ter um pé na realidade aí, né? A gente gostaria que fosse um monte de coisa, mas na prática pode ser que não seja, tá? Então, enquanto nós não tivermos essa certeza de que vai ter vacina que vai funcionar bem e que vai ter uma durabilidade, nós não vamos poder relaxar, porque a doença vai continuar sendo transmitida. Outro aspecto é que não vai dar para vacinar todo mundo ao mesmo tempo, certo? Por quê? Não vai ter vacina para todo mundo, tá? Então, assim, quem vai ser vacinado? São esses grupos que eu comecei a citar lá, os idosos, trabalhadores de saúde, possivelmente hipertensos, cardiopatas, pneumopatas, pessoas com imunodeficiência, mas certamente não vai ser todo mundo. Certamente não vão ser crianças nem jovens. Por quê? Não estão sendo feitos estudos em crianças e jovens porque são grupos que não têm formas graves da doença. Então, como não estão sendo feitos estudos, não podem ser, mesmo quando tiver vacina no mercado, não vai ser autorizada para uso nessas faixas etárias. Vão ter que ser feitos outros estudos para que isso seja demonstrado, que vão tomar um tempo também, tá? Então, assim,
Além do que, como eu citei anteriormente, né, a gente tem que reforçar que não se espera, né, vai ser realmente uma surpresa enorme se nós tivermos uma vacina que seja aí, proteja 90% das pessoas. Não se está contando com isso. Não se está falando, né? Você não ouve falar isso na imprensa, mas é muito pouco provável. Quem mexe com vacina, ninguém tá com essas ordens de grandeza, não, muito para baixo. Então, assim, mesmo que você tenha uma vacina que funcionou 60%, sei lá, mas 60%, então, você vacinou 10, 6 estão protegidos, 4 não, apesar de ter sido vacinados. Então, pelo critério que a pessoa tomou a vacina, não quer dizer que necessariamente ela esteja protegida. Então, somando tudo isso que eu falei, na prática, nós vamos ter que continuar com distanciamento social, usando máscara, tá? Possivelmente, vamos ter, vamos dizer, dá para respirar um pouco mais do que a gente pode nesse momento, tá? Mas certamente não vai ser assim, não, chegou a vacina, amanhã nós estamos aí sem máscara, certo? Fazendo aí carnaval, tá certo? Porque não vai ser assim. Isso eu acho que é muito importante a gente começar a trazer a conversa, né? De que a vacina não é a salvadora da pátria, embora vá ajudar. A gente tem a expectativa que ajude bastante na pressão que existe hoje, principalmente para o profissional de saúde que está na linha de frente, exposto às pessoas que estão doentes e transmitindo. Ainda mais com a possibilidade de ter uma proteção com tempo curto e que isso leve novamente a pessoa a ter uma suscetibilidade a ficar doente de novo. Então, o profissional da saúde, que não, se essas vacinas não estiverem disponíveis, ele é um candidato a uma reinfecção, né? Então, o tal do passaporte imunitário que a gente esperava ainda não se provou verdadeiro. E isso tem sido um grande desafio, né? Por outro lado, assim, no meu ponto de vista, como profissional de controle de infecção, e isso está muito interlaçado com a segurança do profissional e a segurança do paciente, a gente tentar criar, neste momento, os processos de trabalho, ajustar esses processos de trabalho para proteção respiratória, em geral, para doenças de transmissão respiratória por gotículas, em geral, aumentar, elevar o nosso cuidado sobre isso, vai proteger muito o profissional de saúde para várias doenças, que não só a COVID, né? E também a COVID junto. E isso, acho que fala junto com uma outra pergunta que tem aqui, porque tem gente que fez pergunta preocupado assim, existe um controle dessa viragem ou da contaminação? Ainda estão sendo seguidos os profissionais de saúde para contaminação, para hepatite B? É uma pergunta que eu acho bem válida, porque muitos foram os avanços que a gente teve em relação à hepatite B, inclusive a vacinação. E é possível a gente conseguir comprovar que a vacina afetou realmente o sistema imune e gerou imunidade através de exames sorológicos. Qual a sua experiência sobre isso? Essa coisa da proteção do profissional para o que a gente já conseguiu ter estabelecido de protocolos de segurança e controle. Acho que aí entram outras doenças também. No caso da hepatite B, a vacina teve um impacto realmente muito grande, porque quem assim é velho como eu aí o suficiente para ter visto uma época que ainda não tinha vacina. Vacina na época que eu era estudante ou estava recém-formado, estava começando a chegar no Brasil, era cara, não era todo mundo que tinha que comprar, não estava no Programa Nacional de Imunizações, e também existia muita informação, por exemplo, dentista naquela época, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, não usava luva, né? Você não é dessa época, mas eu sou testemunha ocular da história, tá certo? Em que você ia no dentista, o cara não usava luva. E quando começou a história que o dentista tem que usar luva, porque é um risco dele ficar doente, porque era enorme a prevalência de hepatite B em dentistas, né? Muitos não queriam porque achavam que perdia o tato, aquelas coisas, né, de mudança de comportamento que sempre é difícil, né? E então assim, a vacina realmente foi
muito importante. E, bom, realmente o fator determinante aí foi, primeiro, ter o diagnóstico sorológico, descobrir, né, que se sabia que tinha hepatite A e B, mas, na verdade, durante muito tempo não se sabia o que era, né? Quando se descobriu o marcador para hepatite B e começou a se fazer as sorologias e fazer os testes, aí você pegou justamente os grupos principais aí, que era as transfusões de sangue, você parou de transfundir sangue contaminado, né? E a transmissão sexual, que é importante também, assim, aí através basicamente da vacinação, né? Então, assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta aqui, mas, assim, no caso específico da hepatite B, me parece que a vacinação tenha tido realmente um impacto grande, além do conhecimento da forma de contágio que permitiu, então, que fossem tomadas as medidas, né, mais rigorosas de quem trabalha em unidades de hemodiálise, por exemplo, né, com transfusão de sangue, etc., contato com sangue, cuidado com pérfuro cortantes, essas coisas que antes eram feitas de uma maneira mais relaxada e que a partir de então passaram a ter um controle muito mais rigoroso. E que pegou em carona disso a hepatite, que na época se chamava não A, não B, e que hoje em dia, quer dizer, já há bastante tempo, é hepatite C, né? Mas na minha época ainda era hepatite não A, não B, porque não se sabia o que era, né? E esse foi um caso interessante, em que mesmo sem saber o que causava aquela hepatite, né, as medidas de profilaxia, que foram as mesmas, basicamente, tirando a vacina da hepatite B, tornaram a transmissão dessa doença, reduziram de uma forma importante, mesmo sem se ter a sorologia, que chegou mais tarde. Muito bom, muito obrigada. A gente tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, assim, eu não sei, às vezes a gente tem assim, fica limitado pelo próprio conhecimento, né? E não pensa nessas outras opções. Mas uma pessoa colocou assim, já que são tantas as vacinas que estão sendo produzidas em diferentes tecnologias, né? Podemos tomar de mais de uma vacina para a COVID? Isso daí, já que os processos são tão diferentes, seria um benefício isso? Olha, não dá para responder sim ou não, porque a gente nem sabe se vai ter uma que funciona, né? Mas, tendo em vista que podem aparecer, provavelmente a gente realmente espera que várias delas demonstrem serem suficientemente eficazes aí para poderem entrar e seguras para entrar na prática, pode acontecer de você ter tomado uma vacina, tá? E, por exemplo, você pode ter participado de um ensaio clínico de uma, tá certo? Que nem entrou no mercado, ou entrou, mas passou raspando, vamos dizer assim, né? 55% de eficácia. Passados 2 anos aí, de repente, chegou uma outra vacina, tá certo? Que tem uma eficácia melhor, né? Muito provavelmente não vai ter contraindicação de você tomar essa segunda vacina. Não consigo pensar numa situação onde isso poderia ocorrer. Agora, se vai existir um sinergismo entre elas, ou seja, uma vai ter o efeito das duas, você tomar uma e tomar outra, vai ser maior do que a soma das duas, a gente também não sabe, mas é possível. No caso de uma vacina que a Agência Europeia aprovou para a Ebola, elas são 2 vacinas totalmente diferentes. A gente chama uma vacina, mas na verdade são 2 vacinas. É um esquema em que você dá uma vacina, passa um tempo você dá a outra vacina, e existe um sinergismo aí. É melhor do que dar elas separadamente, tá? Então, até tudo isso é possível, teoricamente, mas não dá para dizer sim ou não no estágio atual do conhecimento. E para quem trabalha tantos anos e se preocupa tanto com a questão técnica de pesquisa clínica, né, e do controle, da importância que isso é para a gente quando está tomando decisão de saúde pública, né, uma pergunta dessas realmente gera assim, isso vai precisar ter estudo para a gente saber, né? Não é uma resposta fácil, mas eu achei muito interessante porque a gente escutar
as perguntas, né? As perguntas, elas abrem, né? E é muito importante. Eu acho absolutamente incrível. E nos métodos de ensino ativo que a gente usa hoje nas universidades que estão na vanguarda, a gente ensina e estimula, né, se fazer perguntas, porque as perguntas, elas trazem uma mobilização maior para a busca de soluções do que respostas prontas, né? Não vamos atrás só de resposta, vamos atrás de perguntas cada vez melhores, mais desafiadoras e que jogam para a gente, mesmo que a gente não tenha resposta, a existência da pergunta nos movimenta para frente e nos faz buscar. Então, quero parabenizar as pessoas que estão mandando perguntas, porque elas estão bastante interessantes. Eu queria fazer uma pergunta agora, eu vou retornar, porque ela veio numa outra ordem, e eu vou voltar para essa pergunta, porque talvez seja importante as pessoas saberem, né? Participarem dessa resposta. Porque a dúvida aqui da pessoa é assim, por que algumas vacinas a gente toma na infância e resolve para a vida toda, e outras a gente precisa repetir? Daí eu pego essa pergunta e acrescento uma outra que seria mais assim, de aplicação para a saúde pública. Por que a gente não testa para a resposta à vacina? A gente faz a vacina, mas não há o teste para acompanhar se ela teve repercussão ou não, principalmente em termos de saúde do trabalhador. Eu vou pedir desculpas, Sérgio, porque eu vou contar uma historinha antes de voltar para você. Eu fiz um estágio, uma época, num hospital em Calgary, no Canadá, e quando eu me apresentei para esse estágio, eu tive que apresentar a minha carteira de vacinação, mas eu também tive que fazer os testes sorológicos que mostravam que eu estava, que eu tinha desenvolvido imunidade, né? E foi para rubéola, foi para varicela, foi para sarampo, foram vários as sorologias que eu fiz quando eu fui passar a trabalhar, fazer esse estágio nesse hospital, né? E na época eu fiquei um pouco chateada, pensando assim, puxa, isso daí eles estão fazendo porque eu estou vindo do Brasil, porque não sei o que e tal. Inclusive tive que fazer PPD, e esse PPD, óbvio, foi reator, até porque ele virou reator durante meu período de faculdade, quando eu estava estudando medicina, que eu fui exposta ao bacilo da tuberculose de uma forma que gerou essa mudança. E eu tive que explicar isso tudo e tal, mas aí depois eu fiquei sabendo que é uma prática de saúde pública para eles. Todas as pessoas que entram para o sistema de saúde, principalmente, vai estar em relação às doenças que são endêmicas da região, porque o Canadá é um país que recebe muitos imigrantes. Então, é uma política de saúde. Então, essa coisa assim, a vacina que a gente toma na infância, depois a gente esquece, não sabe mais se deu efeito ou não, chega na vida adulta, aquelas que precisam repetir. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso, esses dois aspectos, e de medir ou não, para o profissional de saúde, a resposta imunológica? Bom, eu estou na dúvida se a ligação, a conexão do Sérgio caiu ou se foi a minha. Ok. Bom, a mensagem que eu recebi foi que a conexão do Sérgio caiu. Mas vamos ver se ele consegue retomar. Isso é uma das limitações para as atividades que a gente faz online, mas já sabendo disso, a gente vai se preparando, né, e trazendo aí as possibilidades. Eu vou avisar para ele, pedir para ele se reconectar. Para a gente finalizar essa rodada de perguntas, a gente está se aproximando da nossa, do nosso tempo, né, de compromisso, que foi até às
17h15, né? Teriam mais 5 minutinhos aqui para essa resposta. Vamos ver se ele consegue retornar. Olha, estamos tentando reconectar. O que essa experiência em passar por uma checagem de viragem sorológica trouxe para mim? Bom, primeiro, que quando eu era criança não tinha vacina para rubéola. E que eu saiba, eu nunca tinha tido rubéola. Também não tinha para catapora, varicela. E as pesquisas que foram feitas nessa minha entrada para esse estágio me mostraram que eu tinha desenvolvido, né? Tinha desenvolvido anticorpos para essas doenças. E isso me deixou assim, primeira coisa, segura de que eu já tinha passado por essas doenças, né? Então, que eu já tinha tido catapora, que a minha mãe disse que eu nunca tive. Eu já tinha tido rubéola, que a minha mãe disse que eu nunca tinha tido. E a minha maior tristeza foi a questão, né, do PPD positivo, que foi adquirido durante trabalho em hospital. Saber que a gente está protegido, por experiência própria, é uma coisa que nos dá uma certa alívio também, satisfação, saber, olha, eu passei por isso incólume, porque eu não me lembro de ter manifestação dessas doenças e também não sei, e aqui está mostrando aqui na minha sorologia que que eu estou protegida. São doenças que a gente fica protegido pro resto da vida. Diferente da influenza, diferente do que a gente está pensando que vai ser com a Covid, né? E isso nos remete à questão de programas de verificação de resposta imune à vacinação. Eu fiz a pesquisa para hepatite B, né? E também os programas que existem hoje de verificação para o portador da hepatite C, que é uma doença também que os profissionais de saúde estão mais suscetíveis de terem, e que, no entanto, a gente não tem vacina, mas tem tratamento, né? E essa exposição pode aumentar aí o risco de desenvolvimento de doenças crônicas também relacionadas ao fígado. Essas discussões sobre vacina, como que a gente incorpora isso no dia a dia das unidades? Como que a gente traz para a gente, né? O SECONS, ele tem um programa de vacinação para o profissional da construção civil para vacina contra a influenza. Eu já participei, já conversei com a Gisele, que é enfermeira na unidade central, que coordena essa atividade. É um processo, né, que demanda muita estrutura para receber, para guardar, para distribuir, para aplicar. É uma coisa assim, a gente precisa se organizar para isso e, como corporação, verificar tudo que a gente está fazendo para a proteção do profissional de saúde hoje, nós estamos fazendo? O que mais que a gente pode fazer? O que o profissional de saúde, o que o profissional do SECONS pode também colaborar em adesão a aumentar essa segurança? Os profissionais vacinados, eles estão protegendo uns aos outros, aos seus familiares e aos pacientes. Isso é muito importante. Principalmente aquelas doenças que a gente pode adquirir e que vão ser assintomáticas ou pouco sintomáticas. Eu acredito que a discussão de hoje, que foi, assim, para mim, eu estou acompanhando tudo desde o começo, claro, também tive o prazer de fazer parte da organização junto com o Comitê de Segurança Assistencial do SECONS. O aprendizado foi muito grande e entender, ver a mobilização das pessoas para participar, para fazer pergunta, isso dá para a gente uma alegria e uma vontade de trabalhar ainda mais, de elevar ainda mais a segurança do profissional e transformar isso para a segurança do paciente. Acho que ficou muito claro durante o dia hoje a questão da comunicação, a comunicação efetiva, a comunicação não violenta,
O que é a comunicação não violenta? A essência disso. É a gente saber conversar sem culpa. É a gente saber conversar sem julgar. Então, não dizer você é descuidado, mas dizer a prática da atividade dessa forma pode gerar um risco para o paciente. Porque aí a gente não olha para a pessoa como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Assim, a pessoa que não quis se vacinar, você vai matar o outro, você vai contaminar o outro. Por que essa pessoa não está querendo se vacinar? A gente vê exemplos, a gente vê comunicadores falando sobre isso, contra a vacinação. Vamos tomar a nós a responsabilidade, vamos realmente estudar sobre isso, vamos realmente ouvir diversas opiniões, valorizar a opinião dos especialistas, tomar decisões que sejam com base na ciência, que nós todos praticamos e devemos praticar, porque o papel do profissional da saúde vai muito além de proteger só o paciente. A gente hoje tomou consciência que o profissional de saúde que se protege, que se cuida, ele trabalha muito melhor, ele produz muito mais e ele traz um trabalho seguro para o paciente. A gente vai chegando aqui ao fim. O Sérgio está de volta. Gostaria de fazer falar com a gente, fazer um fecho para a sua apresentação. A gente está com o Sérgio aqui de novo? Está me ouvindo? Opa, sim. Bom, desculpe a nossa falha aqui, né? Eu achei que o problema era daí, o problema era aqui, né? Não, foi uma satisfação aí ter participado do evento, as perguntas muito boas, né? Pena que não deu para ficar no finalzinho aí, mas para mim foi realmente muito gratificante ter participado, uma satisfação, e até uma próxima ocasião aí. Tudo de bom para todos. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua expertise, né? Que é uma expertise rara. São pouquíssimos profissionais que tiveram essas oportunidades de trabalho que você teve, de compartilhamento, tanto mundialmente como localmente, né? Você é uma daquelas pessoas especiais que pensam globalmente e agem localmente, né? E isso é muito bom. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria passar a palavra para o Dr. Haru, se ele puder fazer o encerramento dessa atividade que marca para a gente o Dia Mundial da Segurança do Paciente e a importância do profissional da saúde cuidado e com segurança para cuidar também com segurança do paciente e das nossas instituições, né? As nossas instituições de saúde. Dr. Haru, poderia, por gentileza, finalizar a nossa atividade? Eu simplesmente agradecer o Dr. Sérgio, doutora Adélia, por compartilhar esse conhecimento. Para mim ficou muito claro essas informações. Agora, eu fiquei uma dúvida só. Tem duas vacinas que podem dar certo, que é o Oxford ou o Sinovac. O Oxford é uma dose e o Sinovac é 2 doses. Não vai criar uma confusão no Brasil se o pessoal começar a tomar essa vacina? Como o governo tem condições de indicar qual vacina tomar? Você acha que vai ter nome na vacina? É isso que eu queria saber. Mas maravilhoso, lindo, lindo. Doutora Adélia, obrigado por você fazer parte desse grupo de trabalho bacana e você tem colaborado bastante. Eu acho que o DNA do Seconce é cuidar de vidas. Eu estou tão orgulhoso desses 2 hospitais de campanha que nós realizamos aqui em São Paulo. E aí eu comentei hoje de manhã, a gente tem orgulho dos nossos profissionais, tá certo? Isso que eu queria dizer para você. Mas vocês 2 foram maravilhosos, fechou com chave de ouro essa live hoje, desse compromisso de segurança do trabalho. Eu quero que você feche o evento, não sou eu que tenho que fazer. Eu estou aqui simplesmente para incentivar, apoiar tudo que os médicos quiserem fazer no Seconce. Na minha gestão, vai ser feito para dar segurança ao paciente e segurança ao profissional. Isso sim. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Haru. Como sempre, a gente sente esse apoio, esse suporte, é por isso que a gente avança sempre. E essa forma de trabalho colaborativa entre todas essas unidades, cada uma com suas particularidades, com seus sucessos,
com a sua visão. Quando a gente coloca isso tudo junto, a gente se transforma e é muito mais do que cada unidade separadamente. Poder trabalhar dessa forma, graças à iniciativa do nosso presidente e das superintendências do SECONSE, tornou a gente uma capacidade de trabalho muito maior e uma capacidade de fazer a diferença. Essa que é o grande valor, né? Que a gente vai tirar daí individualmente para cada um, a satisfação de poder trabalhar e fazer a diferença. Essa pergunta de qual vacina usar, ela é tão difícil para a gente responder, né? Eu creio que, além de ser uma dose ou 2 doses, vai entrar muito aí na balança a questão econômica e a questão da possibilidade de disseminação, né, de transporte, entrar na linha. A gente tem a felicidade de contar com um programa nacional de vacinação que capilariza essas vacinações, né? E existe essa estrutura que já leva uma história e já nos fortalece para a capacidade de dar acesso para essa vacina. Eu espero que a gente possa usar as duas, principalmente aquela que tiver uma comprovação de maior eficácia e talvez para determinadas áreas uma seja mais adequada e para determinadas a outra seja mais adequada, principalmente por causa da questão do acesso e do número, né, de vacinações. E nenhuma das duas vai conseguir ser produzida em quantidade suficiente para cobrir o país todo. É bom a gente poder contar com duas ao invés de uma só, né? Provavelmente vamos usar as duas. Doutor Sérgio, meu amigo, meu querido de muitos anos, muito bom te rever, poder fazer uma atividade conjunta com você. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a todos que participaram, enviaram perguntas. E se tiverem mais perguntas que apareceram durante esses 3 eventos hoje, que a gente contou, com a participação dos superintendentes, doutora Norma, o doutor Gonzalo, depois o nosso Fórum de Saúde Mental, e agora que a gente fecha trazendo aqui uma discussão sobre vacinas e a proteção de quem protege. Com isso, a gente encerra as nossas atividades online, não as presenciais, porque em cada unidade a gente tem atividades presenciais também acontecendo. E digo para vocês mais uma coisa, a gente tem aí sendo divulgado uma paródia de música que foi desenvolvida pelo pessoal também, pela nossa querida Poliana do Eva, junto com a equipe dela, desenvolveu a letra e vários atores e cantores participaram dessa paródia. Queria que vocês disseminassem essa paródia que foi muito engraçada, muito gostosa, que fala da segurança do profissional de saúde para a segurança do paciente. Muito obrigada, a gente fica por aqui. Doutor Haru, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês e quero agradecer especialmente o doutor Gonzalo, que me convidou para participar desse grupo lá atrás, há 2 anos, e que tanta satisfação nos trouxe esse trabalho conjunto. Um bom final de tarde para todos e boa semana. Tchau.